Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí onde você esteja. Seja bem-vindo novamente ao nosso canal, a mais uma aula em que a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre funções, né, nesse momento aí de pandemia. Hoje está frio aqui, né, decidiu fazer chuva, frio, vento. Então a gente vai fazer uma aula aqui bem rápida para vocês compreender um pouco mais sobre as funções de segundo grau. A gente está seguindo as atividades autorreguladas da SEDUC, né? Então fica para você aí o material também, vai vir anexo aqui embaixo. Então é bastante importante que você preste atenção. Se você quiser comparar com o material ou olhar o material junto, você pode dividir as telas aí se você souber fazer, ou então você pode dar uma lida e depois vem e dar uma conferida aqui com a gente no nosso material, beleza? Então vou vir aqui para o canto e a gente vai começar, né, falando sobre os zeros da função quadrática. O que seriam esses zeros da função quadrática? Gente, a gente começou a estudar as funções de segundo grau e a gente viu que toda função de segundo grau é uma curva chamada de parábola, né? Então, você vai ter lá aquele desenhozinho, né? Pode botar aqui na tela, aqui, ó, pra você lembrar rapidamente. Então, você vai ter lá a parábolazinha, a curvinha, ficou feio, mas ficou bonito, tá? A gente vai comprar uma canetinha para isso aqui ficar legal, tá? Mas por enquanto é assim mesmo. Então tem essas curvinhas, beleza? Então a gente vai aprender hoje a montar um gráfico, a ter uma ideia de como que a gente monta um gráfico de uma função de segundo grau, tá? Então a gente tem dois métodos para a gente poder fazer esses gráficos. O primeiro é a gente construir uma tabela, que provavelmente deve ter sido o método que você aprendeu no nono ano. Tá? E o segundo método é o método mais algébrico, o método que a gente vai usar mais as expressões, né, mais as coisas que a gente tem dentro dessa função. A gente vai vai transformar essa função numa equação de segundo grau, e aí a gente vai resolver através das coisas que a gente foi encontrando, a gente vai pegar e construir o gráfico. Então os zeros da função quadrática vão ser o seguinte: os zeros da função são calculados quando f de x é igual a zero, ou seja, quando você pega toda a sua equação de segundo grau aqui, ó, e igual a zero. Para resolver a equação, essa equação, a mesma equação dada, com A, B e C, e temos que usar a fórmula de Bhaskara. Não necessariamente a fórmula de Bhaskara, ela ajuda bastante, beleza? Mas não é que você só vai resolver por ela. Você pode resolver por soma e produto, né? Encontrando as raízes, só que aí ela não vai facilitar tanto assim a sua vida, porque você tem umas coisas que você precisa descobrir dentro da função quadrática antes de executar elas. Então vamos lá. Essa é a fórmula de Bhaskara, a fórmula original, a fórmula completa. Alguns professores já passam ela direto para vocês, tá? Então ela está aqui, a fórmula completa. Só que a gente também pode dividir essa fórmula de Bhaskara em duas partes para poder ficar mais fácil de você fazer. Eu gosto de utilizar essa forma aqui no nono ano, porque é uma forma que vocês estão aprendendo ainda a fazer, a construir. Né, pega o delta separado, calcula o delta, né, e depois você utiliza. Mas depois a gente, com a prática, exercitando bastante, eu acho que essa fórmula aqui não fica tão difícil de se fazer, porque se você reparar, isso daqui de dentro, nada mais nada menos do que isso daqui, ó. É a mesma coisa, tá? A setinha ficou bem feinha aí. A gente está usando o pad do notebook, então ela não dá essa facilidade de fazer os desenhos bem retos, beleza? A gente vai melhorar isso aí em breve. O que acontece, pessoal? Na função quadrática, o ideal é a gente usar isso daqui. Por que é ideal a gente usar isso daqui? Porque esse delta ele vai mostrar para a gente de forma antecipada algumas coisas que a gente precisa saber dessa função quadrática, beleza? Então vamos lá, os zeros da função será o mesmo número de raízes da equação. Como assim? Olha aí o desenhozinho. Gente, quando você tiver um deltazinho aqui, a resposta ali estiver trabalhando, e o delta der um determinado resultado, ele vai dizer para mim quantas raízes essa equação vai ter, ou quantas raízes em quantos pontos, né, o meu gráfico, o meu desenho vai cortar o eixo X. Como assim, professor? Se delta der maior do que zero, está aqui em cima, aqui, ó, delta D é maior do que zero. Como assim delta D é maior do que zero? Delta D for positivo, você calculou esse deltazinho aqui, calculou esse cara aqui, fez o cálculo bonitinho, direitinho,
aí o delta deu positivo, delta deu 1, delta deu 100, delta deu 1 milhão. Você já sabe que você vai ter algo parecido com isso daqui. A gente vai chegar lá. Deixa eu só acabar aqui o raciocínio para você entender como que funciona. Quando delta for menor do que zero, ou seja, delta for negativo, deu menos 50, menos 40, você já sabe que a gente vai ter uma outra forma de desenho. E quando delta for igual a zero, a gente vai ter uma outra forma de desenho, beleza? Como assim, professor? Olha aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que entender. O A da minha equação do segundo grau, esse carinha aqui de cima aqui, ó, olha aqui em cima aqui, ó, esse A aqui, ó, ele vai determinar como que fica a concavidade da parábola. Como assim? Se esse carinha que vem aqui na frente for positivo, ela vai estar voltada para cima, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, a parábola aqui, ó, voltada para cima, aqui, ó, voltada para cima. Tô aqui embaixo, ó, a canetinha aqui, ó. Ela tá voltada para cima, beleza? Agora, quando esse carinha daqui da frente for negativo, então a concavidade vai estar voltada para baixo, tá vendo aqui, ó? Toda ela voltada para baixo. Tranquilo? Super tranquilo, né? Então, sei lá, tá x ao quadrado mais 3x menos 2. Concavidade voltada para cima, porque é x ao quadrado. Agora, se eu boto menos 5x ao quadrado, a concavidade vai estar voltada para baixo aqui, ó, vai estar voltada para baixo. Mas, professor, por que esses desenhos aqui que você fez? Olha só, se o delta for positivo e a concavidade estiver voltada para cima, eu vou ter duas soluções, duas respostas. Então, eu vou ter duas raízes. Essas duas raízes vão me dar 2 pontos de cruzamento dessa parábola aqui. Tá vendo aqui, ó? 2 pontos. Então, a sua parábola vai cortar 2 pontos do eixo x, beleza? Agora, quando o delta for negativo e a concavidade for voltada para cima, repare, perceba que ela não vai cruzar o eixo x, ou seja, ela vai estar acima do eixo x, com cavidade voltada para cima, e ela não vai cruzar o eixo x, beleza? Agora, quando delta for igual a zero e a parábola estiver voltada para cima, ela vai cortar exatamente num pontinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, um pontinho, tranquilão? Repara que a regra é a mesma coisa quando quando a concavidade estiver voltada para baixo, né? Quando no caso delta foi negativo, perdão, o A foi negativo. Então, quando o A for negativo, olha o que vai acontecer. Delta maior do que zero, concavidade voltada para baixo. Corta em 2 pontos aqui da raiz. Certo? Tranquilão? Agora aqui, ó, mesma coisa. Delta deu negativo, o que vai acontecer? Concavidade voltada para baixo, não vai cruzar aqui no eixo X. Não tem o que fazer. E aqui é a mesma coisa. Delta igual a zero, parábola voltada para baixo. Aqui, ó, ela cortou exatamente num pontinho aqui. Tá, beleza? Então, a gente aprendeu duas coisinhas de uma vez só. Primeiro, a gente aprendeu a concavidade da parábola fica para baixo, perdão, para cima. A concavidade fica para cima quando o A for positivo. E a concavidade fica para baixo quando o A for negativo. Outra coisa que a gente aprendeu. Quando o delta for maior do que zero, ela vai cortar 2 pontos do gráfico no eixo X. Quando o delta for menor do que zero, for negativo, ela não vai cortar o eixo X. E quando o delta for igual a zero, ela vai cortar exatamente em um ponto aqui, ó. Tá? É a representação mais bonitinha do lado para você entender. Tá, ó. No caso, A maior do que zero e delta menor do que zero. Aqui, ó. Concavidade para cima, não corta no eixo. A maior do que zero e delta igual a zero, cortou aqui num pontinho aqui, ó. Isso aqui a gente vai aprender, é o vértice da parábola, a nossa próxima matéria. Ok? E aqui, ó, A positivo e delta maior do que zero, cortou em 2 pontinhos aqui. A mesma coisa serve aqui para essa coluna, A negativo e delta menor do que zero, voltada para baixo. E aqui, ó, A negativo e delta igual a zero, cortou num pontinho. A negativo e delta positivo, com cavidade voltada para baixo e cortou 2 pontos. Belezinha? Então, o que acontece? Em toda equação de segundo grau, a gente pode usar também a relação das raízes da equação, né? A gente pode fazer isso com uma relação dos zeros da função. A gente pode, ao invés de encontrar
a fórmula de Bhaskara ali, a gente pode encontrar através da soma e produto, né? Que aí seria essa lógicazinha aqui. Tá? Ela vai ajudar a gente? Vai ajudar a gente. Mas se você não quiser saber de forma antecipada, tá? Em quantos pontos ela vai cortar aí o seu eixo X, ok? Porque você já vai ter a concavidade da parábola para cima ou para baixo. E sabendo as raízes, você vai ter que a raiz x1 e x2, né? Daqui, ó, x1 e x2. Se você pegar o b, né, o elemento b lá da sua equação, e dividir pelo a, colocando, óbvio, o sinal negativo na frente, né, o oposto desse valor, você vai ter a soma dessas raízes. E se você pegar o produto delas, né, pegar a raiz 1 vezes a raiz 2, vai ser C sobre A. Então, vou dar um exemplo aqui rápido, só para você entender. X ao quadrado. Não é nem para a gente estar utilizando esse espaço aqui agora, porque a gente vai ter uma aula especificamente disso. Tá? 5x mais 6. Tá? Eu fazendo aqui rápido, igual a 0. Beleza? Deixa eu alterar esse 6 aqui. 5x menos 5x mais 6 igual a 0. O que isso quer dizer? Esse cara aqui, ó, menos 5 é o B e mais 6 é o C. Esse cara aqui é o A. Então, a soma, eu tenho que encontrar dois números que somados deem 5 sobre 1, que vai dar 5. E eu vou ter dois números multiplicados que dão 6 sobre 1, vai dar exatamente o 6, beleza? Então, a soma tem que ser 5, o produto tem que ser 6. Quais números multiplicados que dão 6? Então, dá 1 vezes 6, beleza? Dá 6. E 2 vezes 3, que também vai dar 6. Tranquilão? Então, o que vai acontecer? Quais desses números aqui somados, eu não tenho nenhum sinal negativo aqui, tá? Como eu não tenho nenhum sinal negativo, eu tenho que somar esses dois caras. Então, quais dessas combinações aqui somadas dão 5? 1 mais 6 dá 7. Então, não dá. Mais 2 mais 3 dá 5, beleza? Então, o que isso quer dizer para mim? Que as raízes, a solução desse problema aqui, vai ser exatamente o 2 e o 3, beleza? Então, o que acontece aqui para mim? Isso vai dar facilidade para mim de encontrar os dois pontos, tá vendo? Aqui eu vou ter lá o gráfico. Vou pegar aqui o gráfico, aí aqui o ponto 2 e o ponto 3, eu já sei que aqui, ó, isso aqui está voltado para cima. O gráfico, a parábola, vai cruzar exatamente esses dois pontos aqui. Eu só vou precisar depois encontrar aonde que esse gráfico ele passa a voltar, né, onde essa parábola passa a voltar, para a gente poder construir esse gráfico. Você vê que rapidamente eu achei as duas raízes, achei a concavidade da parábola, e a única coisa que eu preciso agora é achar até onde isso daqui vai. Ela pode ser aqui, ela pode ser lá embaixo, só que eu preciso saber, através desses coeficientes aqui, até onde essa parábola vai. E a gente vai ver isso nas próximas aulas, beleza? Então, resumindo, para a gente poder lembrar e saber e não esquecer. A gente pode dizer que, de acordo com os zeros da função, o gráfico da função quadrática terá diferentes representações. Observando os dois casos abaixo. Primeiro caso, se A for maior do que zero, que foi uma coisa que a gente já viu aqui, ó, se A for maior do que zero, a concavidade da parábola está voltada para cima. Positivo ali, o Azinho na frente ali da equação, você já sabe que a concavidade está voltada para cima. Olha lá o exemplo lá. Tá vendo? Está positivo, então voltada para cima. Então, o que acontece? Quando delta for igual a zero, quando delta for maior do que zero, delta maior do que zero, concavidade voltada para cima, e vai cortar aqui para mim ó, em dois pontos do gráfico, que é do eixo X. Tranquilo? Agora, quando delta for igual a zero, né, concavidade voltada para cima, vai cortar exatamente um ponto. Agora, quando A for positivo e delta for negativo, repara que não vai cortar o eixo X, tá vendo? Não tem ninguém aqui passando no eixo X. Tranquilo? Então, agora vamos para o segundo caso, concavidade da parábola voltada para baixo, é quando A for menor do que zero, tá vendo aqui? Então, ó, tá a mesma coisa.
Coloquei o exemplozinho aqui para a gente poder entender. Aqui, ó, com cavidade voltada para baixo, ó, menos 3, tá vendo? Negativo aqui, voltada para baixo. Menos x quadrado com cavidade voltada para baixo. Você perceba o seguinte, aqui ó, tá cortando em 2 pontos. Isso quer dizer que delta foi positivo, beleza? Você fez a fórmula de Bhaskara, delta deu positivo. Então corta em 2 raízes. Aqui ó, cortou em um pontinho só, porque delta foi igual a 0. Então delta igual a 0 e é com cavidade voltada para baixo, com A negativo. Então você já sabe que tem esse desenho. E por último, delta deu negativo. Parábola voltada para baixo, não cortou nenhum ponto ali do eixo X. Só um detalhe, tá, gente? O detalhe é que... Pô, professor, você falou que quando delta for negativo a gente tem que parar a conta e coisa e tal. É mais ou menos nessa ordem aí. A única diferença que vai rolar é que o delta negativo ele vai definir para mim em quantos pontos ela vai cortar lá o eixo X, que na verdade não vai ser nenhum. Então você realmente vai parar de fazer a sua equação de segundo grau, você não vai ter solução para isso, você vai parar ali, mas o gráfico continua, a função continua. Né? Não é porque delta foi negativo que não tem função. A única coisa que diz é que ela não vai cortar o eixo X. Tá beleza? Tranquilão? Deu para entender? Então espero que vocês tenham compreendido a teoria dessa parte dos zeros de função, ou a relação entre coeficientes zeros da função. E na próxima aulazinha aí a gente vai fazer exemplos de como que se faz, né? Para a gente calcular esses zeros da função e a gente começar já a mexer com esse gráfico aí, beleza? Então espero que vocês tenham entendido, curta aí o nosso vídeo, dá essa moral aí pro teu professor aí, se inscreva no canal para você não perder nenhuma atualização e você saber sempre que subir um videozinho antes mesmo de chegar lá na plataforma, tá bom? Forte abraço aí, fui!